Glória a Deus, amados. Vamos abrir no livro de Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Vamos trabalhar essa mensagem hoje também em Tiago, capítulo 3. Tiago 1 e 3, tá? Então, se você depois a gente vai ler Tiago, mas agora, né, o livro de Provérbios. Deixa eu só abrir aqui que eu estava em Tiago. Provérbios, capítulo 3. Amém. Deixa eu só. Todos encontraram? Logo depois da palavra, a pastora Carmelo também vai falar um pouquinho do congresso que ela foi, o congresso de mulheres, né? E falar sobre como foi, né, o congresso, o que teve lá. Do verso 1 ao verso 7. Aí quem for ficar em pé, quem for ficar sentado, com toda a reverência à palavra do Senhor. Diz assim, ó: o sábio ama e obedece a Deus. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Por quê? Eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Amém? Senhor Deus maravilhoso, Pai, diante da tua palavra nós pedimos que neste domingo o Senhor fale ao nosso coração. O tema é sabedoria e a língua, né? O sábio e sua língua. Ao mesmo tempo, o tolo que utiliza da língua de forma errada. Que o Senhor nos ajude, Pai, a entender o poder da língua, o poder das palavras, Pai, e também quando nós a utilizamos para profetizar. A língua, como diz a tua palavra, se comparado a um pequeno leme, que muitas vezes pode ser bênção ou ser maldição. Que o Senhor nos ajude com sabedoria, sempre a usá-lo da forma correta e para glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode se assentar. É uma introdução nessa palavra, né, que nós vamos esmiuçar um pouquinho mais no livro de Tiago, mas uma introdução sobre a sabedoria e os ensinos, né, da bondade de Deus. Tendo essa palavra no nosso coração, é interessante que ele fala aqui que nós devemos confiar no Senhor, mas guardar as suas palavras e os seus ensinos. A palavra de Deus é algo, obrigado pastor Rogério, Deus abençoe. A palavra de Deus é algo que nós devemos guardá-la, né? Guardá-la na nossa mente para que ela possa ser reproduzida, né, na nossa vida cotidiana e naquilo que nós fazemos, que ela possa ser usada com sabedoria, mas ele fala também
para nós guardarmos ela no nosso coração. E que o seu coração guarde os meus mandamentos. Chamado de a lei, ou a lei do Senhor, né? Assim como o evangelho é chamado de evangelho, né? O poder de Deus em ação, a lei é a palavra de Deus, porque foi por ele proclamado, né? Quando nós entendemos que os mandamentos do Senhor foram o próprio Deus que deu para orientar a nossa vida, para orientar a nossa jornada, para orientar a nossa caminhada, e nós temos que utilizá-lo com sabedoria. Aqui fala que aumenta os seus dias, acrescentam paz aos seus dias, quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração. Ao mesmo tempo, ele fala que a bondade do Senhor, não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. É interessante esse processo, né? Que é uma coisa que nós temos que buscar. É uma coisa que nós também temos que fazer com que isso permaneça na nossa vida. Talvez uma semeadura, né? Algo que nós precisamos constantemente, que ele fala aqui, que a bondade e a fidelidade, não deixe que ela se aparte. Como que nós não deixamos a bondade e a fidelidade de Deus se apartar da nossa vida? Buscando Deus, reconhecendo Deus, sabendo que Deus está presente na nossa vida, tomando as nossas decisões segundo os mandamentos de Deus, utilizando da língua para profetizar o nosso caminho e as nossas decisões, falando aquilo que procede, aquilo que está presente na palavra. Então a importância do nosso falar e a importância da nossa língua nas decisões que nós tomamos. Não é só buscar a Deus e esperar que Deus faça todo o resto. Eu preciso também, né, me aproximar do Senhor constantemente. Não deixar que a sua fidelidade e a sua bondade se afaste de mim. Nós vemos muito isso no livro de Salmos, né? Davi, a própria oração que nós lemos no começo do culto, Davi falando disso, né? Senhor, não se aparte de mim, Senhor, continue presente na minha vida, que a tua boa mão esteja sobre mim. O que Davi fazia para que a bondade de Deus estivesse com ele? O que Davi fazia para que a fidelidade de Deus estivesse com ele? O que nós podemos fazer para que a tua bondade, a tua fidelidade nos acompanhe todos os dias da nossa vida? É interessante esse processo. O que eu posso fazer para que a presença de Deus esteja na minha vida? E eu vou aprendendo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a língua. Só que antes disso, ele fala que nós devemos amarrar a sua lei ao pescoço. Ó, é tipo assim, ó, antes de sair algo da minha boca, eu preciso saber se ela reflete o amor de Deus. Antes de sair algo da minha boca, eu preciso saber se ela reflete a bondade de Deus. Antes de sair, é tipo mais ou menos assim, né? Amarre-as ao seu pescoço, também para que as pessoas saibam. As pessoas vão saber se você é de Deus ou não, por aquilo que você fala. As pessoas vão saber se você segue a Deus ou não, por aquilo que você expressa. Aquilo de amarrar no pescoço é tipo assim, olha, eu sei de quem que é, eu sei a quem eu pertenço. A minha língua, o meu linguajar, o meu falar, sabe a quem eu pertenço? Meus filhos nunca me viram falar um palavrão. Eu não falo palavrão. Isso reflete quem eu sou, o que eu penso, né? Se algo estranho sai da minha boca, eles assustam, né? E eu tento nem nas expressões que eu ouço ou vou usar de exemplo, às vezes terminar algumas frases. Vou falar aqui algo que aconteceu essa semana, até para eu começar a preparar essa mensagem, e você vai entender. Escreva
as na tábua do teu coração. O que é a tábua do teu coração? O que é essa tábua, né, do teu coração? Amarre-as como uma corrente com as quais as pessoas adornam o pescoço. Tábua em sua mente e coração, nos quais todos os mandamentos de Deus devem ser recebidos e gravados. A tábua do nosso coração é o lugar da nossa vida aonde os mandamentos de Deus ele deve ser recebido e guardado. Quando eu estou escrevendo numa tábua, né, ou num quadro ou algo, é para deixar aquilo e para que eu veja. Tábua do meu coração é para que os mandamentos do Senhor estejam aqui guardados, né? Eles foram recebidos, eles guardados. E eles, né, expressam a vida que eu vivo com o meu Senhor. A vida que eu tenho com o meu Senhor. E você encontrará o favor e a boa compreensão diante de Deus das pessoas. Pô, ter a tábua, né, os mandamentos do Senhor no meu coração, vai expressar na minha vida quem é Deus, né, e encontrará favor e boa compreensão de outras pessoas. Aqui fala, né, outra coisa importante, né, através do qual nós conhecemos e discernimos o bem e o mal. Ter a tábua no nosso coração nos ajuda a discernir aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Porque hoje em dia, muitas vezes, tem uma dificuldade grande de perceber em algumas atitudes se essa atitude é boa ou ruim. O mundo entra num processo de que algumas verdades, que são verdades eternas, é colocada para o mundo como não verdade. E, ao mesmo tempo, outras coisas concretas são colocadas no mundo, né, como não absolutas. Para que as pessoas tenham dúvidas e gerem dúvidas. E é apresentado para nós, pela sociedade, né, padrões que podem se tornar relevantes dentro da nossa vida. Padrões assim, que não é nem certo nem errado e que eu posso relevar. E na realidade, quando eu vou relevando alguns padrões, eu vou abrindo brecha para erro e falha, sabe? De coisas que eu deixo passar e que eu não coloco. Essa semana mesmo estava uma moça falando, né, sobre a vida dela, a vida cristã. Eu parei num canal e estava apresentando, né, uma mulher conversando com outra mulher e falando dos padrões da vida dela nos negócios, e depois ela começou a falar da família. E ela falou que ela não criou os seus filhos para o mundo, ela não cria os seus filhos para o mundo. É interessante esse processo. A gente não está criando nossos filhos para viver o padrão desse mundo. Eles vão viver nesse mundo, porque é para isso que nós nascemos, para passar por essa terra e viver nessa terra, resplandecendo a glória de Deus, mas não no padrão que o mundo nos impõe. O nosso padrão de vida deve ser na palavra, nos mandamentos, né? No caminho, não aceitando algumas coisas. É interessante também esse processo aqui da palavra de Deus, que fala, não seja sábio aos seus próprios olhos, mas teme ao Senhor e afaste-se do mal. Tem muita coisa que às vezes, ao nós enfrentarmos, nós queremos tentar resolver sozinho. Mas a palavra de Deus fala que nós devemos temer o Senhor, né? Ao temer o Senhor é obedecer o Senhor, ter prazer na sua lei, e ao ter prazer na sua lei e obedecer a Deus, tem coisas que nós não podemos fazer, tem coisas que nós não podemos viver, tem coisas que nós precisamos olhar para a palavra
e seguir o padrão da palavra. E depois ele fala aqui, ó, se afastar do mal. Se tem coisas que está te levando para longe dos caminhos do Senhor, você precisa refletir, pensar e dar aquela conversão, se converter. Tem momento da nossa vida que mesmo depois de cristãos, nós precisamos se converter. Eu preciso me afastar, isso aqui está me afastando. Isso aqui não está me levando para mais próximo de Deus, isso aqui está me afastando de Deus. Então eu preciso converter novamente. Eu estou falando de áreas da vida, tá? E isso será remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Agora vamos lá para Tiago capítulo 1, que eu quero entrar no desenvolvimento dessa palavra. Tiago capítulo 1. Eu só aqui que eu separei aqui. Verso 19. Tiago capítulo 1, verso 19. Diz assim, ó. É o final do capítulo 1 aí. Vocês sabem estas coisas, meus amados. Cada um esteja pronto para ouvir, mas tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza, acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, o qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo e se retira, e logo esquece como era a sua aparência. Mas todo que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas poderoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E esse é um dos trechos mais lindos da palavra de Deus, verso 26. Se alguém, 26, 27, supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. Está enganando a si mesmo. E a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Aqui a palavra de Deus nos traz algo poderoso para nós, no sentido de não sermos somente ouvintes, mas sermos praticantes da palavra. Não adianta eu ter conhecimento se eu não vivo. Não adianta eu saber se eu não pratico. O sábio é aquele que pratica a palavra, não é aquele somente que conhece. Então, eu preciso praticar essa palavra. A palavra que produz justiça, a palavra que produz vida, a palavra que nos purifica, a palavra que foi implantada na nossa vida para nos salvar. Para nos salvar. E isso é maravilhoso. Aqui fala, deixando toda a impureza, toda a roupa suja e acúmulo de maldade, que possa aparecer na nossa vida, despojando-se do pecado conhecido. E o que? Acolham, que a nossa vida ela possa acolher essa palavra que purifica. Palavra do Evangelho, implantada em nós, através da regeneração, nós somos gerados novamente. Gerado nesse processo. E ao mesmo tempo, qual é poderosa para nos salvar, a esperança da salvação, que nutre a nossa emoção. É interessante esse processo. E ele fala aqui, se alguém
supõe ser religioso. Aí eu vou entrar no trecho da língua. Mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. E ele fala que a sua religião é vã. Olha aí, mas que não refreia a sua língua. Sua religião é vã. Né? Uma religião que não é verdadeira. Alguém que não consegue cuidar da sua boca é alguém que tem uma religião que não é verdadeira. Vocês já pensaram isso? Aquilo que sai, que Jesus fala que não contamina, mas que expressa quem eu sou. O que contamina é aquilo que está dentro do nosso coração. Mas aquilo que não contamina, expressa o que está dentro. E eu preciso cuidar da minha língua. Eu preciso cuidar do meu falar. Na verdade, é importante eu cuidar dos meus pensamentos, né? Porque a língua, muitas vezes, ela vai soltar o que eu penso. E eu cuidar do meu coração. Porque a boca expressa do que o coração está cheio. É importante esse processo, né? Sabe? A gente precisa conhecer o poder da língua. Conhecer o poder, talvez, que nós chamamos o poder terapêutico da palavra. A palavra, ela pode se tornar um grande terapeuta para as nossas vidas. Ouvir a palavra de Deus que gera fé no nosso coração pode transformar a nossa vida, sabe? Às vezes a gente já viu coisas maravilhosas, né? Que foram levantadas, curadas, refeitas por uma boa palavra. Quem aqui não tem uma experiência de uma palavra curadora? Quem aqui não tem uma experiência de alguém que através da palavra te ajudou? Te curou, né? Trouxe uma palavra de esperança, ajudou na sua vida. A palavra boa é medicina e traz cura, diz o livro de Provérbios, né? A palavra boa, ela traz cura e traz medicina para o nosso corpo. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o nosso corpo. Provérbios 16, 24. É um bálsamo, é um novo alento, né? É algo maravilhoso. E nesse processo, pessoal, é interessante que também, ao mesmo tempo que ela pode ser um alento, ao mesmo tempo que ela pode ser uma cura, ela pode ser também uma maldição. Ela pode ser também um caminho de destruição. Sabe, temos vários momentos da Bíblia que você pode ver isso. Lá em 1 Samuel 2, a mentira de Doeg para Saul sobre os pães da propiciação que Davi e seus homens comeram, causou a morte do sacerdote e de outros 85 sacerdotes. Uma mentira. Ela pode trazer morte, sabe? Uma mentira, ela pode trazer destruição. Provérbios 6, né, diz assim: a língua mentirosa, testemunha falsa, né, que profere mentira e que semeia contendas entre os irmãos. Você já viu também, ao mesmo tempo, que quem não viu aqui palavra que cura, provavelmente também já viu palavra que destrói. Pessoa que inventou mentira, pessoa que traz contenda, pessoa que traz destruição através da sua fala. Não tem gente assim? Às vezes você não gosta nem de ficar perto. Tem isso no seu trabalho, tem isso no seu condomínio, tem isso na sua vizinhança. Tem isso que quando a pessoa começa a falar, você já começa a trilhar os passos do escape daquele lugar, né? Vou pegar um cafezinho, preciso falar ali não,
Só um minutinho já. Não tem? Até dói. Só reclama. Esse dia chegou um cara lá, eu estava assistindo o joguinho do João, o cara já chegou falando, viu, você viu esse treino aí não está servindo, você viu, não está melhorando os fundamentos dos meninos. Tem treino de fundamento? O moço está do meu lado. O que é fundamento? Né? O que é fundamento? Né? Não, é verdade. Daí aí ele começou a reclamar do professor de judô. Né? O professor de judô daqui também deu aula. Daqui a pouco ele estava reclamando da diretoria do clube. Né? Não, estava reclamando. Né? Daí eu falei, não, tem fundamento sim. Se o senhor chegasse mais cedo, os 20 primeiros minutos, eles dão fundamento. Só que o seu filho ele já está numa época que os fundamentos ele devia ter aprendido em outro lugar. Não, eu fui sincero. Não, é verdade. O filho dele está com 11 anos. Eu falei assim, o seu filho, o fundamento ele devia ter aprendido na escolinha antes. Porque não dá para... Ele não vai ficar... Né? Não, porque às vezes a gente chega atrasado. Não estou falando dele ter chegado atrasado naquela aula, mas a gente entra atrasado no lugar, a gente tem que recuperar. É a mesma coisa se um menino entrar no 6º ano que eu dou aula e ainda não foi alfabetizado. Ele não vai aprender comigo a ser alfabetizado. Ele não vai aprender. A alfabetização é em outro ano, ou ele vai ter que aprender fora, para se igualar às crianças que estão naquele ano. Não, fui sincero com ele, falei, essa fase aqui de sub-11, eles não dão muito fundamento. Eles corrigem os passes durante o jogo. E o fundamento se aprende lá com criança. Né? 6, 7, 8, 9, 10. Estava falando até ontem com o pastor Léo, no aniversário que eu fui, eu falei, né, ele falou, meu filhinho começou aí na escolinha, meu filho, é o neto dele, meu netinho começou aí na escolinha, só que ele não quer ir mais, eu parei. Eu falei, é melhor você insistir, se você quer que ele aprenda futebol, porque normalmente até os 9 anos é que ele vai aprender os fundamentos do futebol. Né? E eu falei sincero assim com ele, falei, porque é ali que vai dar o fundamento, como dominar, como dar o passe, como dar isso. Depois ele vai treinar outro tipo. Só mostrei para ele, né? E eu falei para o moço, não sei se o moço gostou ou não, mas eu falei, se tivesse chegado mais cedo, normalmente os 20 primeiros minutos, eles dão um fundamento. Mas com essa turma que é do seu filho, eles trabalham mais a correção, né? E o fundamento ele dá para essa turminha aqui que é mais nova, que é de 7, 9 anos, essa outra turma. Só para colocar, né? E às vezes a gente não tem, mas é o tipo de pessoa que só estava reclamando, né? Que é difícil. É difícil você ajudar alguém que não quer falar bem, né? Mesmo quando você fala assim, né? Às vezes a pessoa está falando tanta coisa má de uma pessoa, daí você fala assim, mas comigo é diferente. Essa pessoa aqui comigo, ela me ajuda. Essa pessoa aqui comigo, ela me dá as instruções. Será que às vezes não é o jeito como você conversa? Será que às vezes não é o jeito como você pede? Será que não é às vezes o seu relacionamento com essa pessoa que está precisando ser consertado? Alguma coisa só simples. E às vezes a gente vê o poder da língua, né? Que só falar não ajuda. Precisava orientar, sabe? No primeiro capítulo aqui, Tiago disse que ninguém pode ser religioso sem primeiro refrear a sua língua. Ele está dizendo que podemos conhecer a Escritura, mas sermos grandes teólogos, mas se não dominarmos a língua, a nossa religião é falsa. É falsa. Para sermos cristãos, precisamos ter uma língua controlada. Não é tudo que eu quero falar que eu falo. Não é tudo que está na minha mente que eu ponho para fora. Sabe? Não é só você, meus queridos. É o mundo que tem pensamentos que às vezes não precisa falar, viu? Às vezes fala assim, nossa, mas todo mundo, será que só eu que estou pensando isso? Às vezes todo mundo está pensando a mesma coisa. Mas o falar vai magoar, e muita gente se recolhe.
o momento também não é o certo. Tem momentos que falar gera mais explosão do que conserto, né? E às vezes a gente tem que refletir sobre isso. Nós queremos ajudar. Em Tiago 3, verso 3 e 4, fala assim, ó. Tiago 3. Ora, se colocarmos um freio na boca dos cavalos para que obedeçam, também lhes dirigimos o corpo todo. Observe igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Parte da oração que eu fiz. A língua é um pequeno órgão, né? Nós podemos conduzir uma multidão pela maneira que falamos, tanto para o bem quanto para o mal. Quantas pessoas não conduzem uma multidão para o mal? Vamos para os tempos atuais, não precisamos nem voltar na história, né? Você voltar na história, exemplo clássico de Hitler e outros mais, de vários ditadores e outros mais. Podemos parar no tempo. Agora, né? O Putin na Rússia, ele pode conduzir uma pessoa para o mal, né? O ditador que nós falamos na escola dominical da Coreia do Norte, conduzir pessoas para o mal, né? Mas o poder da língua também pode ser usado para o bem. Martin Luther King, um pastor batista da década de 60, teve uma liderança fundamental no sucesso do movimento de igualdade. De igualdade entre os negros e brancos dos Estados Unidos, né? Em agosto de 63, diante do monumento Lincoln, em Washington, inflamou uma multidão de mais de 200 mil pessoas. Quando nós fomos ano passado para Washington, foi naquele monumento lá, né? Nós vimos lá, tem o Lincoln lá sentado numa cadeira, né? Naquela, como que chama? Lincoln Memorial, né? E tem todo o lago lá na frente, assim, tem a escadaria, né? Que dá para você falar dali. E ele falando para 200 mil pessoas, inflamou: eu tenho um sonho de um dia um país em que os meus filhos sejam julgados não pela cor da pele, mas pela dignidade e pelo seu caráter. Inflamou uma multidão para o bem. Sabe, você pode utilizar a língua, né, para o bem ou para o mal. É o poder dela. A língua tem o poder de dirigir para o bem ou para o mal. Com um freio você consegue dominar um cavalo perigoso e selvagem, conduzindo para onde você quiser. Quem aqui já teve um cavalo disparado? Ó. Onde foi, mano? No Euroamérica, eu tive um, correu uma distância, ele saltou, né? Eu falei, nossa, vai cair nesse buraco. E ele saltou. A hora que ele chegou na porteira do curral, eu pulei do cavalo, já pulei na porteira já. Falei, sei lá para onde ele vai de novo. Não, é verdade, disparou e não conseguia parar. Por quê? Mas eu não tinha muito essa noção. Ele vai parar para o lugar onde ele sempre vai. Ele parou, a hora que ele parou no curral, ele não vai mais para lugar nenhum, né? Era só descer, amarrar e esperar, né? Mas ele veio tão veloz e saltando com perigo, né, que podia ir correndo para outro lugar. Então, a língua tem esse poder. Ela pode dirigir. Ela também tem o poder de destruir. Aqui eu venho num exemplo que eu estava. Outro joguinho do João ontem, né? E eu estava pensando nessa palavra e esse exemplo. Ele veio, estava ali, ó. Tinha nem que arquibancada aquilo lá, era 3 escadinhas, né? E a rede assim. Aí o pai chamando o filho do time do João. Ô, seu filho da... Aí chamou as duas vezes, o filho nem olhou. Acho que o filho entendeu que ele não era. Aí o pai não tinha entendido. Daí eu falei para ele, para, mano. Chama ele pelo nome. E olhei para trás.
Aí a mãe, esposa dele, falou: eu não sou. Se quiser casar com uma, você case com outra, eu não sou. Né? E depois ele chamou de novo. Aí ela falou assim: ô, tem respeito ao pastor aí do seu lado. Sabe? Situação. Né? O filho ouvindo do pai, a mãe falando que não é, e o cara continuando. Porque ele não entendeu o poder das palavras. É a verdade. Ele não entendeu o poder que a palavra tem. Está chamando a sua esposa, está ofendendo o seu filho, a sua esposa, e está soltando uma coisa ruim para a sua família. Né? Ela tem o poder de destruir. Tiago aqui fala duas figuras, o vento e o fogo. É interessante, né? Aqui, ó, versos 5 a 8. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, aves, répteis, seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar, é mal incontido, cheio de veneno, mortal. Mortal. Sabe? Uma pequena fagulha pode incendiar uma grande floresta. Pequenas palavras podem destruir uma vida, destruir uma família, destruir um casamento, destruir uma trajetória, destruir uma criança, sabe? A gente fala muito nisso, né, do meio do esporte, que às vezes um pai, uma mãe pode destruir a vida de um filho. Por quê? Principalmente as pessoas com quem você vive e quem é importante para você dá um valor nas palavras, né? Alguém te xingar aí na rua, você vira, vai, daqui a pouco já foi. A pessoa que você conhece, você guarda. Então você tem que tomar cuidado. O que você fala, né? Como você fala, momento que você fala. O fogo, depois que se agiganta e se alastra, ele torna indomável, é uma devastação. Né? Não tem muito. É difícil você controlar. O fogo subir no montanha é difícil. Fogo se alastrando, não é? Às vezes a pessoa põe aí um fogo num lugar, olha aí essas queimadas. Ele vai, a fagulha que vai indo. De longe. Lá na nossa região, que é uma região alta, às vezes tem fogo lá em Valinhos, vem os negócios sujar tudo lá, o condomínio. Né? As fuligens. Assim como o fogo cresce, espalha, fere, dói, provoca sofrimento, né? Assim também é o poder da língua. Tem a história do grande evangelista Moody, que ele fala que ele foi tirado das chamas, né? Os próprios irmãos Wesley também, né? Que fala que um é como um tição que saiu do fogo. Eles foram salvos, né, de um fogaréu. Moody, em 8 de outubro de 71, na cidade de Chicago, durante uma campanha evangelística, aconteceu um incêndio e 100.000 pessoas ficaram sem casas. Não tem aquele negócio, Chicago Fire, né? Chicago já pegou fogo várias vezes, né? Porque agora os bombeiros de Chicago, não, eles foram se aperfeiçoando e treinando, né? Por causa de chamas que já teve. 100.000 pessoas ficaram sem casas, com prédios destruídos e pessoas mortas. Começou a tendo e pequenos, mas assumiu proporções avassaladoras.
Então, é uma campanha evangelística. Então, o fogo é interessante nesse processo, que a língua é perigosa. O verso 6 aí do capítulo 3, a língua é perigosa. O verso 7 fala que a língua é indomável. E do 9 ao 12 fala que a língua ainda é incoerente. Tem um trecho do Efésios 4, 29, fala: quando abrimos a boca, as nossas palavras devem ser boa, verdadeira, amorosa e edificante. Você já pensou isso? A hora que você abrir a sua boca, a palavra deve ser boa. A hora que você abrir a sua boca, a palavra deve ser verdadeira. A hora que você abrir a sua boca, a palavra deve ser amorosa. A hora que você abrir a sua boca, a palavra deve ser edificante. A peneira da verdade. Tem perguntas que você deve falar. Quando pessoas vêm falar de alguém, vêm falar de outro, você já falou com a pessoa? Ah, você não falou com ela, não quero ouvir. Você já falou com ela? Você não falou com ela, não é para mim que você deve contar. O que você vai contar vai ajudar a outra pessoa. O que você vai contar para mim vai ajudar a outra pessoa. Vai ser bom para ela? Se a pessoa vai respondendo positivamente a essas coisas, se ela já passou pela peneira da verdade, se você já falou pela outra pessoa, se agora essa coisa vai ajudar ela, beleza. Mas se ela não passou em algumas dessas três opções, não vale a pena você contar. Não vale a pena. Não vai melhorar a vida de ninguém. Não vai ajudar em nada. Benjamin Franklin, ele falava uma coisa, que o animal mais terrível do mundo, ele se encontra numa caverna atrás dos dentes. Atrás dos dentes. Sabe? Então a gente tem que tomar cuidado com a língua. Temos que tomar cuidado com essa língua também que fala a partir do verso 9, que é uma língua incoerente. Porque às vezes ela está aqui, domingão, louvando, engrandecendo a Deus. Aí chega uma segunda-feira, o primeiro problema está soltando os cachorros. Ao mesmo tempo que ela bendize a Deus, ela amaldiçoa. Sabe? A gente tem que lembrar que nós somos imagem e semelhança de Deus. A mesma língua que usamos para falar mal dos outros, ela é a mesma língua que nós usamos no culto. É incoerente isso. E a gente precisa tomar cuidado. Não é deixar de louvar a Deus no culto. É parar de falar mal dos outros. É usar a nossa língua para o bem. É usar a nossa língua para edificar. É usar a nossa língua para falar bem. E tentar sempre ajudar as pessoas no processo da vida. A língua ela tem o poder de deleitar, de trazer fonte de vida, de verdade. De transformar a terra árida, a terra seca, em algo frutífero. Às vezes você vê alguém encolhido, sem ânimo, sem esperança, aí você traz uma palavra, aí você dá um copo d'água, aí você ajuda a pessoa, tenta entender, aquilo melhora. Aquilo melhora. Depois de alguns instantes, a face já é outra. E às vezes só de ouvir, uma perguntinha, não precisa nem falar. O que você está passando? Posso te ajudar? Às vezes você não pode ajudar com nada, mas só de você ouvir você já ajudou. Só de você ouvir você já ajudou. O pastor Léo que estava conversando ontem, ele falou que um dia ele cuida hoje, ele cuidava dos juniores.
na igreja central e lá na igreja de Barão Geraldo. Hoje ele cuida da idade com qualidade ali, daquele almoço de quarta-feira, e ele falou que um dia ele estava pregando a palavra e ele viu uma moça bem triste. Aí Deus só falou com ele, falou, vai lá e dá um abraço nela. E ele deu um abraço, falou alguma coisa, e ele falou que logo depois ela falou, obrigado, eu estava pensando em me suicidar. Coisa simples da vida. Coisa simples da vida. Às vezes as pessoas estão pensando que ninguém ama, que ninguém cuida, sabe? Que ninguém está ligando nem aí para elas. Cuidar. Uma fonte que jorra para o bem. Que bênção você pode usar a língua como fonte de refrigério para as pessoas. Quando as pessoas chegam perto de você, elas saem animadas e encantadas com a vida? Você tem sido uma fonte de vida para as pessoas? Sua família é abençoada por suas palavras? Sua família é abençoada por suas palavras? Como você tem usado a sua língua? Amém? Queria deixar essa palavra para vocês hoje. Que você possa usar a sua língua para a bênção. Que você possa usar a sua língua para trazer esperança, trazer vida, trazer paz. Amém? Vamos ter um tempo de oração. Se você quiser ficar em pé, ajoelhado, colocar a mão no seu coração, pedir para a pastora Carmelo já fazer essa oração e depois ela vai dar um testemunho do como foi o congresso. Depois o pastor Rogério vai dar a bênção. Amém? Pai amado, obrigado por esta palavra abençoada, meu Deus. Quero colocar na tua presença, Deus, cada vida aqui, pedir que o Senhor venha, ó Deus, nos dar sabedoria, Pai, de guardar a nossa boca, a nossa língua, Pai, que o nosso coração, a nossa boca pronuncie palavras de bênção, Deus, palavras que trazem esperança para o nosso próximo, Senhor, palavras que edificam, que curam, Pai. O Senhor nos ajuda, Espírito Santo, que o Senhor conduza os nossos corações, as nossas mentes, as nossas emoções, Pai, para que sejamos luz, Senhor, aonde haver trevas, ó Deus, e traga esperança, e que a nossa boca seja palavras proféticas, ó Deus, para abençoar, para curar, para salvar, para libertar, realmente, Senhor, para ser usada e cumprir o teu propósito, Senhor. O Senhor veio para trazer salvação, cura, esperança no coração das pessoas, ó Pai. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pai querido, né? Eu quero agradecer também à igreja por ter me enviado nesse congresso, né, de líderes e pastoras, e foi um momento muito edificante. A palavra do pastor Edmur vem de encontro, né, com tudo isso, sobre o poder da palavra, sobre a saúde emocional, que nós trabalhamos essa área da saúde emocional, porque, na verdade, tem muitos pastores e líderes doentes, enfermos, que estão trabalhando na obra. Nós precisamos ser curados, mas isso é para todos, mesmo que você não seja líder, mesmo que todo ser humano precisa de cura emocional, ter saúde mental, principalmente, e que nós precisamos ser curadas para poder curar as pessoas. Então, que nós devemos ser sinceros conosco mesmo e colocar na presença de Deus a nossa necessidade, as nossas frustrações, que nós não use uma máscara, que seja honesto na presença de Deus, para que o Senhor venha nos curar. E quando nós somos curados, nós podemos sarar, nós podemos ministrar na vida das pessoas. Não é só porque
são pastores ou líderes, mas que nós podemos aplicar isso para cada um de nós. Porque muitas coisas, nós temos aqui os nossos problemas emocionais. Nós não podemos esconder, omitir, fingir que não está bem, né? Nós precisamos ser sinceros com Deus, entregar tudo na cruz, colocar e pedir a cura ao Senhor. Pedir para que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos mostre, né, o caminho. E ali eles ministraram muito sobre a vida de 3 mulheres. A juíza Débora, né, Jael, que é uma mulher que ela montava tendas, era a sua profissão, e a Débora era juíza, e a mulher da torre, que na Bíblia diz, está tudo em Juízes, se vocês quiserem ler depois. Ela não tem o nome dela, só dizia que era a mulher da torre, e ela, com uma pedra, com a sua força, ela matou um comandante, né, que vinha com seu exército contra Israel. Então, são mulheres poderosas, empoderadas, mas o caminho para ser uma mulher poderosa, empoderada, é estar na presença de Deus, porque a palavra de Deus diz que a lei do Senhor cura a nossa alma. Então, não tem outro caminho. Não sou contra médicos, contra ir no psiquiatra. Se você for analisar bem, quando você vai no psiquiatra, você pega e fala, e ele fica calado. Ele ganha um dinheiro tão fácil, né? Porque essa necessidade que nós precisamos pôr para fora, as nossas dificuldades, as nossas emoções, então ele senta, ele ouve, fala 2, 3 palavras e você sai dali aliviado. Ai, como foi bom, né? Realmente, mas nós temos o maior psicólogo do mundo, o maior psiquiatra do mundo, que é o Senhor Jesus. Então nós precisamos ser honestos e pedir a cura para o Senhor, para que nós possamos ser luz, né? Então, eu peço que vocês continuem orando pelos pastores, né, para os líderes, que o Senhor traga cura nos nossos corações, porque todos nós temos os dias, o cotidiano da nossa vida, lutas para enfrentar, uma família, né, nunca para, mas o segredo é estar nos pés de Jesus. Eu amo aquela palavra de Maria. Maria estava aos pés de Jesus, enquanto Marta trabalhava preocupada com as coisas. Mas Maria entendeu que naquele momento ela tinha que parar tudo e estar aos pés do Mestre. E é lá nos pés do Mestre que vocês vão ser curados, nós vamos ser curados, para que nós possamos curar. Amém? Eu agradeço, eu fui muito edificada, saí de lá cheia de esperança. Quero ser mais sincera comigo mesma e falar: Deus, é isso que eu estou sentindo, eu preciso de cura, eu preciso de salvação. Entregue as suas dores lá na cruz do Senhor Jesus, que é pelo poder do sangue de Jesus que Ele vai curar, que Ele vai libertar e vai tirar tudo aquilo que não faz bem. A palavra do pastor Edmur hoje condiz com tudo que nós aprendemos lá. É o poder da palavra, é o Senhor, Ele é a cura, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa esperança. Que o Senhor nos cure, que nos liberte, porque mesmo estamos aqui na casa do Senhor, nós precisamos dessa graça, né? Essa graça curadora, esse poder de Deus, do poder do Espírito Santo para nos libertar e nos curar. Deus abençoe a igreja, obrigada pelo investimento. Eu espero agora continuar o meu ministério com mulheres. Nós estamos aqui conversando de ter de 15 em 15 dias uma reunião aqui na igreja, né? Não online. Eu continuo ministrando toda quarta-feira, às 20 horas, né? Quem quiser, se tiver o tempo, né, poder entrar lá às 20 horas até às 9. Estamos estudando a jornada da sabedoria. Cada quarta-feira nós temos uma palavra. Estamos fazendo aquele colar, porque a palavra de Deus diz que nós temos que adornar o nosso pescoço com a sabedoria. Então, nós estamos a cada dia aprendendo com o Senhor, em Provérbios, a sabedoria. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, a igreja. Obrigada.